Alô, alô, amigos! Canal Tricolaço em edição especial no ar. Nem arrumei minhas coisas hoje aqui, porque vou tentar falar rápido, porque a gente tem que falar, senão vai ficar todo mundo louco. Tentar falar um pouco dessa merda na qual São Paulo se enfiou depois dessa desclassificação do bendito Campeonato Paulista e tudo que aconteceu, especialmente a partir de hoje, quando o noticiário começou a publicar que o São Paulo vive uma crise, que jogadores brigam com o técnico, que o Rogério Ceni desrespeita jogadores, que jogador se incomodou com o Rogério e foi falar com diretores do São Paulo. Enfim, uma grande confusão que começa a partir do momento em que o Marcos Paulo, um jogador que não foi colocado em campo no dia da decisão contra o Água Santa, fez uma postagem até sem citar nome na internet, mas deixou aquela coisa no ar, né? A hipocrisia com simpatia é uma junção. Como é que ele colocou lá? É uma junção desonesta, uma bobagem qualquer, letra de música, segundo ele falou lá. E só que foi num dia onde ele também curtiu postagens de torcedores que criticavam o Rogério Ceni e no treinamento do São Paulo na manhã de hoje, aliás de ontem, né? Essa história de que o Rogério teria metido o dedo na cara e falado um monte pro Marcos Paulo, e como ele falou com o grupo, teve gente que não gostou. Bom, o fato é que, como é que eu saio falando isso, e muita gente está comentando isso também? Porque uma matéria do Globoesporte.com publicada hoje, publicada ontem, trouxe essa informação, né? De que teria havido essa grande confusão, lavagem de roupa suja e tudo mais. Bom, algumas coisas cabem ser observadas aqui. Depois que isso saiu, virou um comentário geral, especialmente na internet, com muita gente dando palpite, opinião. E óbvio que aquela turma que quer a cabeça do Rogério engrossou mais ainda o coro. E a gente chegou à conclusão, pela opinião de várias pessoas, de que é isso aí, o Rogério Ceni não gosta de, não sabe gerir grupo, todo mundo reclama dele, é por isso que tá essa porcaria e ele tem que cair. Então uma hora o Rogério tem que cair porque o time não joga nada, outra hora o Rogério tem que cair porque não sabe gerir o grupo, outra hora ele tem que cair porque ele não sabe dar entrevista, outra hora ele tem que cair porque o jogador nunca joga, precisa ver por que que é. Engraçado que só se questiona na falta, né? O cara entra em campo, não faz porcaria nenhuma, e aí as pessoas esquecem de questionar esse tipo de coisa também. Tudo isso para dizer o quê? Existe uma parcela de torcedores do São Paulo, que não é pequena hoje, que definiu: o Rogério Ceni tem que sair, porque tudo que deu errado no São Paulo até agora é culpa do Rogério. O time não joga nada, não tem esquema tático, não tem organização, não tem nada. Cite 5 partidas boas em 100 que ele tenha feito, cite alguma partida boa no Campeonato Paulista que ele tenha feito, fica sempre esse tipo de conjectura. Meu ponto, em todo tipo de comentário que eu faço aqui, ou escrevo na internet, ou já fiz em programa de rádio, ou já fiz eventualmente comentando jogo e tudo, é o seguinte: e eu aprendi isso depois que eu passei a exercer essas atividades também. Para quem não sabe, eu sou um comentarista esporádico, eu não sou um cara de contrato fixo. Desde que eu trabalhei lá no Grupo Bandeirantes, na Rádio Bradesco Esportes FM, eu passei a exercer essa função. Eu sou radialista e jornalista há 35 anos, sempre trabalhando com música e noticiário, mas sempre fui um amante do futebol e fui parar nesse ambiente entre 2014 e 2018, porque acharam que eu servia para alguma coisa. E modéstia à parte, eu acho que eu fiz muita coisa legal. E por causa desse meu trabalho, eu sou convidado eventualmente para trabalhar em transmissões. Não é a minha função principal. Mas eu aprendi uma coisa muito interessante, e você aprende com a atividade, né? E jornalismo é assim. Você se obriga a falar da atividade que você está vendo. Pessoas é algo que você só vai mencionar, e comportamento de pessoas,
quando você tiver, quando você visualizar algo que seja efetivamente digno de você contar, né? Por exemplo, tem um jogo, o Rogério Ceni xinga um jogador de forma audível, como fez o Diniz com o Tietê. Aquilo aconteceu, ponto. Você vai dizer. Se aquilo acontece todo dia, se aquilo acontece de vez em quando, se entre os dois há um nível de intimidade que permita que o sujeito faça isso com o outro e não cause problemas na relação dos dois, você vai saber depois se você se aprofundar na cobertura, na apuração. Então a informação que você tem é aquela que você viu. E não se deve inventar outras. Mas quando a gente trabalha nisso, a gente observa o produto, o jogo. O jogo. Então a gente tem uma situação relativa ao que o São Paulo apresenta nesses quase 18 meses de trabalho do Rogério Ceni. O time do São Paulo, que não é bom há muito tempo, disputou 2 finais no ano passado, chegou à semifinal de um torneio importante, a Copa do Brasil. E foi mal no Campeonato Brasileiro, chegando só em 9º lugar. Chegou à final do Paulista, ganhou o primeiro jogo jogando muita bola e perdeu o segundo de maneira vexatória, com muitos erros do técnico. Disputou a final da Sul-Americana e tomou um passeio do time equatoriano Independente Del Valle, com muitos erros do técnico. Chegou em 9º lugar no Campeonato Brasileiro por causa de erros do técnico e porque, como ele perdeu muita gente para montar o time, o time que poderia ter sido dividido em 2 para fazer mais de uma competição, teve que ser sacrificado durante boa parte do campeonato, e aí o time perdeu conjunto para poder enfrentar aquele objetivo e terminou mal. Tem erro do técnico? Tem erro do técnico, mas não é só assim que funciona. Então, se você entende que isso é um motivo para que o técnico de um time de futebol seja demitido, ok, é uma opinião. E se a diretoria do clube entende que não é para mandar embora, é uma decisão. Quem tem que tomar esse tipo de decisão é a diretoria do clube para o qual aquele técnico trabalha. Né? A gente pode criticar, porque entende que o trabalho não é bom. A gente pode lamentar, porque entende que o clube possa estar errando. Mas a gente não pode e não tem como dizer que o clube não pode tomar essa decisão se ele quiser tomar. Né? Porque a avaliação interna é o que comanda as decisões que vão ser tomadas. Aí a gente tem a seguinte discussão. O Rogério Ceni tem um esquema ruim, por isso que não funciona. Eu sempre defendi que o Rogério Ceni tem boas ideias e quem as executa em campo precisa executar melhor. Em algumas ocasiões, no ano passado, houve condição desse time executar alguma coisa boa. O São Paulo degringola a partir do momento em que começa essa coisa de perder jogador toda hora, porque você perde uma coisa fundamental para esse tipo de planejamento que o Rogério tem, que é a repetição. E eu não estou falando de repetição de time, porque realmente ele não tem no seu ideário de técnico algo que sustente que o time tem que ser o mesmo todo jogo. É um pensamento moderno. Né? Os técnicos mais modernos trocam time, mudam a escalação e sistema de jogo, muitas vezes dependendo do adversário, às vezes utilizam um esquema só, mas com várias peças para que uma peça faça de um jeito num jogo, outra peça faça de outro no outro jogo e haja o descanso também. Agora, se você perde peças, você perde a repetição. E se você não tiver repetição num sistema como esse, muito provavelmente você não obterá sucesso. Claro, ter a execução por parte do técnico também. Mas o que eu quero deixar claro aqui, essa é a minha visão, mas observando o que o São Paulo apresentou nesse período todo, eu não me convenço de que o Rogério não programou nada para que esse time fosse melhor do que foi. Eu acho que ele programou, planejou, tentou executar e faltou a ele um acabamento melhor do trabalho, mas faltou execução
de boa qualidade por parte dos jogadores também. Isso também não quer dizer que são todos uma porcaria. Só que o São Paulo não tem jogadores de primeiro nível, de qualidade técnica indiscutível, que vão conseguir executar esse tipo de coisa sempre da melhor maneira possível. Por isso que precisa da repetição. Quando começa 2023, você perde boa parte daquele time que já estava acostumado a jogar junto e remonta um time. Então é natural que haja mais dificuldade para você impor aquele esquema que você quer. Ele vai demorar mais tempo para funcionar do que num grupo que já está acostumado a conviver junto, a jogar junto. Então acho que tudo isso está dentro do esperado. O que não é esperado é você perder de novo 13, 14 jogadores nessa fase do ano. Porque você está começando a implementar ideias. E você não tem a repetição. E você também não tem, muitas vezes, a qualidade de execução dos caras. Então, o que aconteceu com o São Paulo até aqui é meio que natural. Né? São Paulo tinha uma meta de, pelo menos, chegar na final do Campeonato Paulista. Não conseguiu. Jogou um primeiro tempo aceitável, um segundo tempo horroroso contra o Água Santa, também por culpa do Rogério Ceni. O problema está nas verdades absolutas. É assim, o Rogério Ceni, se continuar dirigindo o time do São Paulo vai cair. Mas da onde as pessoas tiram essas certezas? Mas é porque o time não jogou uma partida boa. Mas o time não tem time. Não tem time. Não tem time. Bom, como isso enche o saco da turma, aí o próximo alvo é você começar a caçar problemas que o sujeito possa causar para dizer, olha, não serve por isso, tá vendo? Aí você pega uma história do Flamengo que alguém disse que ele tratava mal o funcionário, o que ele não sei o que ele só queria jogador do Fortaleza. Precisa ver como é que esses caras também se relacionavam com ele lá, né? Foi campeão brasileiro. Aí o pessoal fala porque no Cruzeiro, o Thiago Neves comandou um grupo para detonar o trabalho do Rogério Ceni. Isso foi público e notório porque o Thiago foi para a imprensa para falar que não jogava. Estava na clara que ele fazia esse tipo de trabalho ali. E no Fortaleza, que é uma equipe de menor expressão, o Rogério conseguiu fazer o seu trabalho, sair, voltar, ganhou 3 títulos, ganhou mais um depois. Né? Aí foi para o Flamengo, ganhou um título. Mas o time já estava pronto. O time estava começando a mudar o rumo e houve uma correção de rota no trabalho dele, para retomar aquilo que era feito antes, né? Quando a fase boa do Jorge Jesus ainda estava ali. Então tem mãos dele ali naquele trabalho. Mas o time é cheio de bons jogadores. Isso é verdade. É mais fácil. Você adapta um time com jogadores melhores mais rápido do que um time com jogadores com qualidade ruim. Vamos lá. O que eu penso pessoalmente do Rogério Ceni? Não sou amigo dele, não conheço. O vi 2, 3 vezes na vida. Não interagi com ele nessas 2, 3 vezes. Mas pela postura, declarações, maneira muitas vezes de se portar em uma outra ocasião, particularmente sempre achei o Rogério Ceni uma baita mala. Realmente ele passa um ar assim de superior, arrogante e tal. Só que é o seguinte, cara, eu não conheço o cara. Tudo isso está no campo da sensação. Então eu jamais vou decretar o destino do cara baseado naquilo que eu acho que aconteceu. Aí vem alguém e diz, mas aconteceu lá a briga, o Marcos Paulo, nunca entra. Então tá bom. Se o Marcos Paulo é quem vai definir o destino do Rogério Ceni, nós estamos muito bem. O empresário do Benítez dizia que o Crespo era um mau técnico porque não colocava o seu jogador para atuar. O Nenê brigou com a Aguirre porque o Aguirre não o utilizava como ele achava que deveria. O Cuca teria se desentendido com o Daniel Alves, com outros jogadores e tal. Esses caras saíram do São Paulo depois disso. Né? Qual é o interesse? Por que a história do Rogério Ceni brigar com os jogadores surge hoje, ontem, depois da eliminação? Por que não surge antes? Outra coisa, treino do São Paulo é fechado. Como é que você sabe que ele brigou com o jogador? Alguém foi lá e contou. Quem contou? A fonte no jornalismo tem que ser protegida. Beleza, também acho. Também acho não, isso é regra de jornalismo e tem que ser respeitada. Então faça o seguinte,
Diga quem, não a fonte. O jogador fulano reclamou com o Rogério e foi na diretoria reclamar. Foi mesmo? Não. Uma fonte me contou. Você ligou para o Rogério? Não. Você ligou para o diretor de futebol do clube? Não. Então, peraí. Eu não estou dizendo que não aconteceu. Eu não estou dizendo que... O que essas pessoas pensam disso? Ou essas pessoas têm interesse que isso aconteça? Serve até para isso. Se você ligar para o Carlos Belmonte para dizer, ô Belmonte, olha aqui o que aconteceu e tal, e aí? Qual que é a posição da diretoria? E ele responder, naturalmente a gente vai ter uma ação jornalística completa, né? E da parte do clube você terá uma satisfação completa relativa àquilo que está acontecendo no ambiente. O que ele disser é o que é. Né? Ainda que ele passe um pano, não, são coisas do dia a dia. Agora, camarada, o cara não falou. Porque você, a reportagem não ouviu. Alguém vazou. Não é para o jornalista não publicar, mas a questão é, quando você lê ou ouvir esse tipo de notícia, parta do seguinte princípio. Alguém disse para esse cara que isso aconteceu. Como é que o Rogério administrou, os outros jogadores administraram? Porque briga existe em empresa, em clube de futebol, em grupo de amigos, tem briga. Agora, você não está lá dentro. Treino do São Paulo é fechado, ninguém viu. O repórter não viu. E o repórter não disse quem falou. Não estou falando da fonte, a fonte tem que ser preservada. Ele não disse o Gabriel Neves foi reclamar com a diretoria. Ele não disse isso. O Luciano não disse isso, cara. Pior, para contrapor, outro repórter foi lá e disse o seguinte, olha aqui, teve discussão, alguns jogadores entenderam que o Rogério exagerou, mas um dos jogadores que é mais experiente do elenco, conhece todo mundo, entende que ele exagerou por causa do momento, o momento é crítico e que isso acontece. Então, quem é que disse isso aí? Qual foi o jogador? Nesse caso, o repórter disse um jogador que não se identificou. Tá tudo certo. Ele disse que alguém disse e deu e contou a forma como isso aconteceu. E respeitou um pedido de quem comentou. Agora falar, jogadores foram à diretoria reclamar. Ou teriam ido, pior ainda, jogadores teriam ido à diretoria reclamar. Aí vem um monte de boçal para dizer, tá vendo? Não sabe gerir grupo, não gosta de ninguém. Esses caras têm que ser os primeiros a parar de usar aquele argumento quando o time vai mal e dizem que o jogador é mimado, que tem que pôr um general. Cara, eu vi gente pedindo Luxemburgo no São Paulo. O Luxemburgo se aposentou. Ok, ele vai dizer que não, mas o Luxemburgo tem quase a idade do Muricy, cara. O Luxemburgo fez um trabalho outro dia no Palmeiras, muito mediano, antes do Abel Ferreira. O Luxemburgo treinou o esporte e não conseguiu tirar quase nada do esporte. Mas não é que não tirou do jeito que falam aí que o Rogério Ceni não tem esquema, não tinha nada mesmo. Ao contrário, tinha o esquema de sempre, que talvez hoje não funcione mais. Né? Então, nessa, eu vou ficar com uma posição que eu li hoje, que me pareceu, foi até surpreendente para mim, que eu não esperava isso dessa turma, mas, aliás, não é a primeira vez que eles se comunicam assim e me surpreendem até positivamente. A torcida independente emitiu um comunicado, eu não tenho o texto todo agora, mas onde ela diz basicamente o seguinte: o São Paulo precisa resolver seus problemas internos. Os diretores precisam administrar o time. O São Paulo precisa deixar de ser um clube onde jogador derruba técnico e onde técnico derruba jogador. Se a decisão da diretoria é demitir o técnico, nós vamos apoiar a decisão e cobrar para que o mais rápido possível uma reposição à altura ou melhor seja feita.
E a Independente, num outro comunicado do outro dia, diz que gostaria que, se o São Paulo trocasse de técnico, fosse alguém com certificação gringa. Eu concordo. Porque o Dorival Júnior assumiu o time depois que o São Paulo, que o Rogério saiu em 2017 e fez aquele trabalhinho de sempre comum. Chega de futebol comum, cara. Ah, mas ele ganhou a Libertadores no Flamengo. Ganhou, foi inteligente. Foi inteligente. Pegou o melhor do que aquele time tinha e fez funcionar. E depois, a impressão que deu é que relaxou. Como aconteceu com o São Paulo em 2017. É mau técnico? Não, mas não é técnico que faz chover. Né? E São Paulo é grande. São Paulo não tem que ter bombeiro. O São Paulo tem que fazer um desenho organizacional, estipular meta e dizer: eu quero esse modelo, quem pode me dar isso é esse técnico, e se esse técnico me der isso, ele fica. E se ele tiver dificuldades no meio do caminho, eu vou esperar até que o período de dificuldades passe para que eu possa cobrar o melhor. É isso que ela está fazendo com o Rogério Ceni. Se ela não vai ficar com o Rogério, porque internamente julgou que o cara é mesmo um idiota, brigou com o elenco, pôs tudo a perder, ok, mas vai atrás do melhor. Não dá para ser de bombeiro. Aí o mesmo comunicado da Independente diz lá, se a decisão da diretoria é manter o técnico, nós apoiaremos até que fique claro que não há mais condições dele comandar o time e tal. Por coisas do futebol, do jogo, do campo. Eu ainda não consigo cobrar o máximo de desempenho do trabalho do Rogério sem ele ter pelo menos 10 dos 13 jogadores que ele não tem. Ou uma reposição de uma parte desses jogadores, que eu acho até que o São Paulo vai ter que fazer. Porque se o Caleri demora para voltar, o Galopo volta no fim do ano, o Caio não consegue voltar, o Diego Costa não consegue voltar, você precisa pelo menos de 4 jogadores que você possa contratar por empréstimo, sei lá, o jeito que é, para jogar. E como disse o comunicado da Independente, para resolver. Sabe, aquele cara que vai entender, o técnico que vai executar. Então, assim, todos os pontos que já foram discutidos dos erros de ideias do Rogério, tá tudo ok. Concordo com essa história de que ele precisa experimentar o Luciano de novo enfiado, com alguém jogando atrás. Concordo. Só que eu acho que ele tem o direito de tentar utilizar o Luciano na última linha. Eu acho que é um erro dele não fazer a inversão de vez em quando, porque futebol é movimento. Né? Eu também acho que no jogo de segunda-feira ele erra um absurdo quando ele não trabalha para ter um time ofensivo, mesmo não tendo opções. Eu disse aqui no vídeo da segunda-feira. Aí sim, você tem que botar o Marcos Paulo lá, você tem que botar o Juan lá. Né? Você tem que montar um time para tentar fazer um gol, até porque você estava pressionando. Dava para fazer. Só que eu acho que tudo isso é discutível, cara. São ideias que, se o cara começar a repetir, ele vai ver que dá errado e um sujeito inteligente vai tentar mudar. Agora, como é que ele vai mudar se ele não tem tudo na mão ainda? Né? Você entendeu? Então, eu acho assim, pode sair o Rogério de São Paulo? Pode, mas de forma honesta. Né? Vamos esperar a Sul-Americana começar, o Campeonato Brasileiro começar. Um amigo meu perguntou, se tiver na 10ª rodada, ele tiver em 14º. Falei, bom, na 10ª rodada, bicho, até o Flamengo pode estar em 14º. Agora, óbvio, se repetir o Crespo, 10 rodadas, nenhuma vitória, aí eu acho que não tem conversa. Porque você tem condição de montar um time que seja capaz de vencer jogos. Você não vai vencer o mesmo número de jogos que o Palmeiras, ok, mas tem que vencer jogos. E se em 10 jogos você vencer 4, você já vai fazer 12 pontos se você perder o resto. Né? Você teria que perder 6 partidas, que é o total de jogos que São Paulo não perdeu no Campeonato Paulista, por exemplo. Né? São diferentes os torneios, eu já disse aqui. A forma como o clube menor encara o estadual. Aquela coisa de o estadual nem sempre despertar aquela necessidade de você ganhar, e às vezes o time amolece. Eu acho que não tem como você definir agora. Não adianta ficar falando são 100 jogos. Não, cara. Foi uma quantidade de jogos entre 21 e 22 com um time
E começa 2023 com tudo muito diferente. Leva um tempo maior para resolver. Mas tudo bem. Tudo bem, se o destino é mandar o Rogério Ceni embora, que seja de maneira honesta. Sabe? Desclassificou a segunda e hoje tem toda essa. Quer dizer, o Rogério nunca brigou com o jogador antes de perder nos pênaltis para Água Santa. Só brigou agora. Ou antes não podia falar. E se o Rogério Ceni tivesse ganhado os 2 títulos que ele perdeu no ano passado, ido à final da Copa do Brasil, e tivesse liderado o Campeonato Paulista, tudo bem, ele pode brigar com o jogador. Eu li um absurdo hoje, o cara disse assim, mas o fulano faz isso para trás resultado. Então pode brigar, o cara pode ser um assediador moral se ele trouxer resultado. Mas o resultado não depende dele e do jogador. Bom, enfim. Era esse o desabafo. São perguntas mesmo que a gente vai fazendo. Né? O São Paulo tem que manter o Rogério Ceni. Para mim, hoje tem. Para mim, hoje tem. Eu acho que ele tem capacidade de fazer melhor. E eu acho que ele não tem material suficiente hoje para fazer melhor. Agora, se com material, digamos que chegue jogadores aí, ele tiver muita dificuldade de extrair alguma coisa, ele tem que sair. Aí você encerra o ciclo porque não vai sair nada mais dali. Mas ainda dá para sair alguma coisa, acho que tem que esperar sair essa coisa. Né? Dorival, Roger Machado. Não funciona assim. Ou você vai buscar o melhor, né? Aí vai lá na Argentina, vai no Uruguai. Só que com um detalhe, trazendo técnico novo começa tudo de novo. Ou mantém-se até comprovar-se que é uma porcaria. E tem uma parte da torcida que acha que é, mas tem uma parte da torcida que acha que não é. E eu acho que isso precisa ser respeitado. E acho que a decisão do clube precisa ser compreendida agora. Nesse ponto eu estou com a Independente. Então tá bom. Manteve o técnico, traz uns caras aí para engrossar esse time e vão apoiar. Se mesmo assim não funcionar, aí tchau. Né? Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Comenta aí e até a próxima.